governo dos Estados Unidos não vai mais apoiar o Brasil para o ingresso na OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O pedido foi rejeitado pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, segundo a agência de notícias Bloomberg. A entrada na OCDE é um pleito do governo Bolsonaro ao presidente Donald Trump. O que significa isso no contexto da mudança de rumos da diplomacia brasileira? E quais são as implicações de uma nova política externa, inclusive nas relações com os vizinhos da América Latina? Eu vou conversar com Davidson Belém Lopes, que é professor associado de Política Internacional e Comparada e diretor adjunto de Relações Internacionais da UFMG e também cientista político. Muito bem-vindo, Davidson. Muito obrigado pelo convite, Vivi. Um prazer estar com vocês aqui. Davidson, que implicações terá essa rejeição de ingresso na OCDE para a política externa brasileira? Eu acho que, em larga medida, continua tudo como dantes, não é? O Brasil, ele tinha uma identidade, historicamente, mais próxima dos países do sul global, assim chamados. Ou seja, o Brasil foi um país que participou de forma muito ativa do diálogo Norte-Sul nos anos 60, 70, no âmbito da UNCTAD. Então, para resumir essa longa história, o Brasil, ele, a partir desse pleito para entrar na OCDE, ele traía um pouco a sua trajetória, porque a OCDE é um grupo de países que tem uma natureza um pouco distinta. Então, assim, IDH mais alto, renda per capita mais alta. E o Brasil, ao pleitear esse assento permanente, não é? Essa vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil, de certa maneira, renunciava à sua identidade de país emergente, de grande líder do sul global. Inclusive na OMC. Inclusive na OMC, em todos os foros em que era instrumental para o Brasil usar essa identidade, não é? Usar esse tipo de persona, né? De país, grande país emergente. Na Organização Mundial do Comércio, isso trazia ele a condição, como emergente, alguns benefícios, Exatamente. Não é isso? Nas negociações. Perfeito, Vivian. O Brasil tinha, inclusive, tratamento preferencial para algumas questões comerciais. Aqui ele renunciou. Na última viagem que fez Bolsonaro aos Estados Unidos, o Brasil abriu mão desse tratamento preferencial sob a promessa de que teria a sua candidatura à OCDE apoiada, abraçada pelos Estados Unidos. Isso tem volta? Eu acho difícil, enfim. O que se vai escutar nos próximos dias é que foi apenas um até breve, um até logo, que o Brasil pode eventualmente voltar à carga e obter essa vaga na OCDE. Não é? E na OMC tem volta? O Brasil renunciou, o Brasil abriu mão. O Brasil abriu mão e, enfim, a questão é que ele muda de patamar aos olhos dos interlocutores, né? Esse é o problema. Se você está em condições de abrir mão de um tipo de tratamento preferencial, você não precisa daquilo efetivamente, não é? Então essa é a racionalidade e o Brasil tomba vítima dessa medida que foi feita em bases muito amadoras, né? Essa negociação, essa transação que o país faz com os Estados Unidos, apoiando os Estados Unidos. Quando você diz que é amadora, é porque você considera que não há uma estratégia elaborada, diplomática por trás disso? Não há uma estratégia elaborada, não há lastro material. Toda e qualquer guinada historicamente que o Brasil deu na sua política externa, ela se precipita em virtude de alguns constrangimentos estruturais. Ou seja, o Brasil muda a natureza da sua pauta comercial e passa a ter outros parceiros comerciais, ele redireciona-se para aqueles novos parceiros comerciais. Assim foi historicamente. Neste caso de agora, a despeito de o Brasil passar a fazer comércio cada vez mais com a China e com outros países ao redor do mundo, ele volta para esse leito que é, ao longo do século XX, que foi o leito preferencial, que é Washington, que são os Estados Unidos. Ou seja, não havia nenhuma razão objetiva para que houvesse essa mudança de curso de ação.
Então foi amadora e foi injustificável, ao fim e ao cabo. Não tem materialidade por trás dessa guinada. Quer dizer, é uma política que caminha para o bilateralismo em contraponto a uma política multilateral que a diplomacia brasileira vinha trabalhando. O Brasil sempre foi muito bom em multilateralismo, assim, eu tenho essa impressão. Muito, você diz sempre foi, sempre há quanto tempo? Sempre é desde o século XIX. O Brasil é dos primeiros países a ingressar nas organizações internacionais econômicas. Lá no final do século XIX, o Brasil já passou a fazer parte desses arranjos multilaterais e ao longo do século XX consolidou essa tradição. Aliado a isso, existe também uma tradição brasileira de relacionar-se com muitos países, ou seja, nós somos universalistas na política externa, com alguns desvios de rota aqui e acolá. Onde teve desvio? A gente desviou-se dessa tradição, por exemplo, lá nos anos 40, com Gaspar Dutra, depois com Castelo Branco, logo depois do golpe militar de 64. Mas foi pontual? Foi pontual e rapidamente revertido o curso. Por quê? Porque não se paga. Esse tipo de curso de ação, em que você elege um parceiro preferencial, nesses casos aí, invariavelmente os Estados Unidos, isso não recompensa. Que é aquela adesão automática, aquele alinhamento automático. No caso dos anos 40, esperava-se que o Brasil teria acesso a um plano Marshall, como os europeus tiveram, para se reconstruir ou para emergir depois da Segunda Guerra Mundial. Nunca veio. Depois do golpe militar de 64. Só do ponto de vista cultural, né? E mesmo assim, enfim, as coisas pingaram ao longo do tempo, mas nunca houve nada daquela monta, como teve o Plano Marshall na Europa. Pois nos anos 60, com o golpe militar, esperava-se que o Brasil pudesse surfar aquela onda e se beneficiar da presença dos Estados Unidos e de um certo apadrinhamento pelos Estados Unidos. Nunca aconteceu também. Então, assim, esse não é um tipo de caminho diplomático que tem se mostrado bom para o Estado brasileiro, bom para a nação. Essa é a minha impressão. Agora, existe uma análise de que a política externa brasileira tem se baseado muito nas relações com os líderes e não com as nações, com os países. Então, aí nós temos alguns exemplos, que é o caso do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, é o caso do presidente da Hungria, Viktor Orbán, do ex-ministro italiano Matteo Salvini e Netanyahu em Israel, não é? Que são personagens, uma relação que está determinada pelas lideranças desses países. Como é que você vê, o que isso significa? Quer dizer, a análise parte do princípio de que são escolhas ideológicas e que isso tem implicações, isso tem consequências em termos de política externa. Na sua opinião, isso realmente acontece e as implicações podem realmente vir a atingir a política externa, né? Tem impacto para o Brasil no futuro? Eu me alinho à sua preocupação, porque, de fato, a boa técnica diplomática pede que você nunca personalize as relações, ou seja, são relações entre estados, os estados permanecem, os governos se vão. A despeito disso, no atual momento, a atual gestão presidencial brasileira faz uma opção patente, evidente, pelos laços interpessoais, pelos laços regimes, não é? Intergovernos, o que é problemático, como eu disse, porque eles são perecíveis. E o problema maior, para o caso específico do Brasil, é que os aliados que Bolsonaro elegeu, eles têm tido vidas difíceis nos seus países, não é? Trump enfrenta um processo de impeachment neste momento. Netanyahu não conseguiu formar maioria no seu gabinete em Israel. Boris Johnson, que é outro aliado, outro parceiro, também enfrenta dificuldades no Reino Unido. Salvini caiu já na Itália. Outro aliado que ele escolheu foi o Macri na Argentina, que está às vésperas de uma derrota eleitoral. Esqueci do Macri. Então isso é muito ruim para o Estado brasileiro, não é? Causa um desarranjo nas relações,
e eu acho que não é um bom caminho. Enfim, não se deveria agir dessa maneira. Isso pode trazer esse tipo de escolha a se prolongar, esse tipo de prática na política externa brasileira, porque as coisas, como você já sinalizou, não acontecem da noite para o dia. Isso pode provocar um isolamento para o Brasil? Acho que no curto prazo, sim, mas a boa notícia, eu acho que também a gente tem que pensar assim, inversamente, não é? Bolsonaro é tão ponto fora da curva, ou seja, ele é tão distinto do que foi o Brasil e do que é historicamente o Brasil, que também eu acho que o Rio vai tomar o seu curso normal assim que esse governo terminar, enfim, pensando numa análise de longa duração. Mas o que indica isso? O que sinaliza para isso? São 200 anos de história de Brasil independente, não é? Não existe nada parecido com o bolsonarismo diplomático. Ele é insustentável. Você pede um indicador. Eu acho que é importante notar, por exemplo, que os Estados Unidos da América, apesar de Bolsonaro ter escolhido e ungido o filho dele para ser embaixador em Washington, o que os Estados Unidos fizeram? Não reciprocaram. Ou seja, o Trump não está mandando o filho ou o primo ou o sobrinho. Apesar de uma conversa inicial nesse sentido. Não está fazendo isso, está mandando um profissional do ramo. Isso é que é sustentável. São estados grandes, Brasil, Estados Unidos, tem que jogar o jogo com seriedade. Você não coloca ali alguém com bases estritamente, enfim, em bases patrimonialistas, familiares, não é? E nesse caso, um caso de nepotismo muito evidente, não é? Embora haja controvérsia jurídica, mas aquilo é nepotismo. Essa diplomacia bolsonarista, você cunhou aí essa expressão, eu vou repetir, essa diplomacia bolsonarista, o que ela viu, não é, de vantagem nesse caminho? Como é que foi o raciocínio? É um caminho mais curto, não é um caminho que não é muito sofisticado, não é complexo, ou seja, o Brasil se alinha aos Estados Unidos, mimetiza, porque há uma mimetização evidente, né? O Bolsonaro, ele é, para muitos, o Trump dos trópicos, o Trump tropical. E ele entende que, por esse caminho de alinhamento, ele consegue recompensas mais facilmente, negociando diretamente com esse interlocutor, os Estados Unidos da América. A entrada no OCDE seria isso? Seria isso, você negocia diretamente com o patrão, com quem manda. O problema é que não é bem assim, o mundo hoje é mais complexo do que isso, não é? O mundo hoje tem polos de poder que estão fora desse mundo do bolsonarismo diplomático. A China, por exemplo, a Rússia, não é? E outros países que são tremendamente importantes e que não são contemplados pelo grande plano dos bolsonaristas. Os europeus que fazem por parte da OCDE podem ter, enfim, ter pesado nessa rejeição? Nesse momento? Neste caso específico, assim, até onde eu tenho informações... Porque, digamos que existe ali um problema hoje na Europa, né? Nós tivemos aí... Tem uma má vontade com um discurso, a questão da política ambiental, um discurso na ONU dedicado, bastante dedicado... Ao Macron, sobretudo, Macron, não tenho dúvida. Alemanha. Não há boa vontade com Bolsonaro e com boas razões do lado deles, não é? Eu diria que... até onde eu tenho informações, porque eu acabei de descobrir que o Mike Pompeo, ou seja, os Estados Unidos não vão endossar. É claro que os europeus não estão ajudando o Bolsonaro nessa busca, mas eu não chegaria a ponto de dizer que eles fizeram alguma intervenção no sentido de barrar, de bloquear esse pleito brasileiro. Eu não tenho dados, mas acho que não. Acho que é algo que vem da Casa Branca especificamente. Agora, no caso da China, nós tivemos aí num primeiro momento, houve, inclusive assim, né, a mídia, inclusive, manifestou uma preocupação, né, deu voz a muita gente manifestando preocupação por conta das posições que foram assumidas pelo governo, algumas falas e tal, sendo que a China é o nosso principal parceiro comercial. De fato, assim, a gente não vê impacto, né? Não aparece impacto sobre essas relações comerciais disso. O Brasil pode se preocupar, tem que se preocupar com isso ou não? Eu acho que a importância da China hoje é tão grande. A China responde por 28% de todo o comércio exterior brasileiro, importação mais exportação.
28%. O segundo lugar são os Estados Unidos da América, vem com 12%. Um distante segundo lugar, 28, 12%. Não dá para tirar a China. A China é um pilar. Se você tira a China, desmorona todo o esquema de inserção comercial, econômica do Brasil no mundo. Os chineses sabem disso. Os chineses estão plenamente conscientes da importância que eles têm para o Brasil, para a América Latina, e não vão se abalar com qualquer tipo de, enfim, essa verbosidade agressiva. De fato, eles deram uma recolhida, né? O governo deu uma recolhida nesse discurso. Precisa. Eu acho que é um caso semelhante ao dos árabes islâmicos. O Brasil, inicialmente, faz a promessa de mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e recua. E recua por quê? Porque tinha razões materiais, objetivas. Vendia 15 bilhões para os países árabes islâmicos. Se não recua, vai ter problema para pagar as contas, né? Para fechar, enfim, as contas nacionais. Então, foi necessário. Agora, Davidson, e os BRICS? Os BRICS que estão aí na condição, né, que reúne emergentes, que tem essa, ao mesmo tempo tem a China como parceira e que houve um distanciamento, um claro distanciamento, um posicionamento do Brasil diferente em relação aos BRICS. Qual que é o futuro desse lugar do Brasil nos BRICS? Os BRICS têm problemas, digamos, internamente também, não é um grupo muito coeso, é uma aliança de países que é muito heterogênea internamente. A China ficou grande demais, né? A China é um elefante na sala, é complicado lidar com a China no âmbito dos BRICS. Mas também a posição do Brasil não ajuda, o Brasil passou a repelir alguns países, a China você acabou de citar. O Brasil não tem as melhores relações com a Rússia, por exemplo, e se fala, inclusive, em alguns circuitos jornalísticos, diplomáticos, do Brexit, o Brasil saindo dos BRICS, como saiu da Unasul, enfim, o Brasil Mas vai sediar o próximo encontro dos BRICS, agora em novembro, mês que vem. É rotativo, né? Então, cada ano um país que faz parte do grupamento, ele cedia. Não quer dizer muita coisa, não. Agora, o Brasil depende de China, né? Então, acho que isso é importante. O Brasil não pode se dar o luxo também de abrir mão dessas relações. Isso eu acho que é decisivo. Isso é decisivo. Agora, o Brasil tem um papel histórico aqui na América Latina em relação aos seus vizinhos, né? Um papel de liderança mesmo, tem. No mínimo pelo nosso tamanho, né? No mínimo pelo tamanho. Você falou muito bem aí. Embora não seja reconhecida por muitos países vizinhos a liderança do Brasil, mas naturalmente que a dependência é reconhecida, ou seja, depende-se do Brasil. O Brasil tem muito peso econômico, demográfico, território muito grande, então é importante que o Brasil se envolva nas grandes questões da região. Pois é. E no momento, assim, a gente levanta isso, não só porque isso é relevante em termos da mudança de rota da política externa brasileira. Eu queria que você desse uma analisada nesse papel e a forma como o governo tem se comportado em relação a esse papel histórico, mas também em relação a crises internas que estão acontecendo. E vizinhança, quando começa a brigar, a gente fica sempre, né, com medo de que chegue dentro da sua casa. Essa aqui é a grande preocupação. Então, nós temos crises internas variadas, de origens variadas, no Peru, no Equador, na Argentina, não é isso? A Venezuela está sendo tratada como um fomentador dessas crises. Exato. Enfim, tem um clima complicado. E o Brasil, até agora, não parece estar muito arrogando para si esse papel. Qual que é a sua visão? Eu acho que esse é um outro aspecto em que o Brasil ele rompe, o Brasil de Bolsonaro rompe com o Brasil histórico. Porque, historicamente, para não ir muito lá atrás, mas você olha, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma menos, mas sobretudo FHC e Lula tiveram esse papel de mediação, papel dialógico com os atores do entorno. FHC, por exemplo, foi tremendamente importante para evitar um golpe de Estado no Paraguai. Lula era um medidor ou um moderador de apetite de Chaves na Venezuela. Isso aconteceu, enfim, isso está bem documentado. O Brasil tinha esse papel historicamente.
Hoje não. Algumas pontes foram queimadas. Com a Venezuela, por exemplo, não tem diálogo mais. O Brasil, contra as suas tradições, passou inclusive a cogitar uma intervenção militar na Venezuela. Dando voz ao Trump. Dando voz ao Trump, ou seja, engrossando o coro trumpista. E nessas crises mais contemporâneas, Peru, Equador, o Brasil também não é um ator, não tem sido chamado à mesa de negociação, até porque não tem buscado esse tipo de diálogo. Não é? Primeiro que o entorno regional não é uma área prioritária, me parece, para o Bolsonaro. Não está tão preocupado com a região. Deveria. Por que deveria? Geopoliticamente é fundamental. Você mesma, quando você faz a sua pergunta, você traz um pressuposto importante, ou seja, as coisas podem desaguar aqui. Um conflito no vizinho chega aqui. Não é trivial o Bolsonaro cogitar uma guerra com a Venezuela. Não é? A cartinha para convocar as pessoas, os conscriptos para a guerra chega em algum momento. Não é? Embora a gente tenha contingente militar grande, já me contaram isso, então eu estou exagerando um pouquinho aqui na dramaticidade, mas é disso que se trata, guerra é guerra. Né? Guerra com o vizinho vai trazer sequelas, não só para sociedades, mas assim, histórico. A relação nossa com o Paraguai nunca foi uma relação amena desde a Guerra do Paraguai do século XIX. Você não brinca com isso. A gente está rompendo com essa tradição de o Brasil ser uma presença pacificadora, estabilizadora, moderadora de apetites, para engrossar esse coro belicista e enfrentacionista. Então eu vejo com muita preocupação. Só para a gente encerrar essa conversa, qual é nós estamos falando de uma tradição brasileira, não é, que foi rompida com uma nova política e que isso tem algumas consequências que podem ser ruins para o país a médio prazo, podemos dizer isso. Mas tem algumas coisas que podem ser danosas em definitivo, ou na diplomacia a gente pode sempre dizer que é possível consertar. O que pode ser definitivo e o que não? Eu acho que alguns estragos estão sendo feitos. O caso do meio ambiente é muito evidente. O Brasil se credenciava como uma das potências verdes do mundo. O Brasil tinha cacife para discutir com qualquer país do mundo a temática, sem complexos. Né? Quando se tratava de falar de governança ambiental global, o Brasil era chamado sempre às conversas. E hoje não. Hoje o Brasil é quase que um pária nessa área. Mas isso eu acho que é passageiro, ou seja, quando o Bolsonaro se for, não sabemos quando vai acontecer, mas o Brasil tenderá a revisar esse curso de ação. Perspectiva de longo prazo, 200 anos. Isso não é o Brasil, não. Isso que a gente está vendo é muito contrário às tradições, ao histórico da diplomacia e da política externa brasileira. Tanto o corpo diplomático Itamaraty, mas os próprios presidentes, os mandatários. Nunca houve isso. Quer dizer, o que a gente está vendo é inédito. Né? A gente está assistindo um momento histórico, não tem dúvida disso, não. E acho, portanto, que dá para consertar, sim. Dá para ser. Mas é claro, alguma coisa vai ficar, alguma sequela vai ficar desse momento tão especial que a gente está vivendo. Tem custo. Davidson, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Ótima conversa. Foi um prazer, viu, Vivian? Estou à disposição sempre. Eu conversei com o cientista político Davidson Belém Lopes. Ele é professor associado de Política Internacional e Comparada da UFMG e diretor adjunto de Relações Internacionais também da UFMG. Nós conversamos aqui sobre a política externa brasileira que vem sendo implementada desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder em janeiro. O rumo que tomou, que é um rumo bastante diferente da nossa tradição, da tradição brasileira de relações internacionais. Que impacto que isso tem nas mais diversas ações e hoje, especialmente nesta quinta-feira, saiu uma notícia, o pleito que Bolsonaro tinha junto ao governo dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Brasil ingressasse na OCDE. Isso foi frustrado, há uma carta já dizendo que foi rejeitado o pleito.
e que o secretário de Estado americano deu publicidade a ela. Enfim, então é uma, digamos, uma derrota, né, do rumo que essa política externa está tomando. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.